aqui professora para os 8º anos e a gente está trabalhando as atividades 17 e 18 do seu caderno 4, ok? Então vamos falar sobre sintaxe, transitividade verbal. A gente já falou sobre transitividade verbal nas atividades anteriores, você lembra? E também trouxemos o conceito de charge, né? Para relembrar, é só voltar algumas atividades e assistir ao vídeo novamente. Vai ser um grande prazer falar sobre charge com você novamente, tá? Então vamos analisar aqui, né, a charge em si. A gente tem aí fazendo uma leitura do aspecto não verbal, ou seja, da imagem, né? A gente tem uma mulher que tá limpando a casa, a gente sabe disso porque ela tá com uma vassoura e um avental na mão, e um senhor idoso, a gente sabe que é idoso porque ele tem cabelos brancos, ele está amarrado à cadeira. Essa moça que tá fazendo a limpeza, ela fala ao telefone: tudo tranquilo, deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui convencer o vovô a ficar em casa. Olha que interessante, né? Conseguir convencer a ficar em casa. Convencer, gente, sugere debate, discussão, argumentos, né, em relação a alguma coisa. Foi o que aconteceu aqui? Claro que não, o vovô não foi convencido de nada, ele precisou ficar amarrado para não sair de casa, né? Então eu gostaria de chamar a atenção aqui para a presença da ironia, que é a ideia de você dizer algo querendo dizer outra coisa, no sentido oposto. Você não convenceu, você obrigou a pessoa a ficar em casa. E trazer à luz também a ideia do contexto em que essa charge foi produzida, né? Por que é importante convencer um idoso a ficar em casa? Então, a possibilidade aqui é que a charge tenha sido construída no momento em que todo mundo estava preocupado, principalmente com os idosos, em relação à pandemia do coronavírus e não deixar esse idoso sair de casa para não ser contaminado. Então esse é o contexto que baseou aqui a charge, ok? Agora vamos nos prender, vamos focar aqui nessa oração que eu trouxe para vocês. Mas eu consegui convencer o vovô a ficar em casa. Quero chamar a atenção para a forma verbal em destaque em amarelo. Conseguir convencer. Isso aqui é uma locução verbal, são 2 verbos. E toda a regência, a transitividade que vai ser trabalhada pela gente agora está em cima do verbo convencer, ok? Então vamos fazer a pergunta, né? Quem conseguiu convencer? Eu consegui convencer. Eu, sujeito, ok? Agora vamos lá, consegui convencer. Quem convence alguém a fazer alguma coisa. Quem convence alguém sobre alguma coisa. Ora, a gente já falou sobre isso nas atividades anteriores. O verbo convencer vai exigir aqui, nessa oração, 2 complementos, né? Um objeto direto sem preposição, quem convence alguém, ok? A fazer alguma coisa. E um objeto indireto, com a preposição a aqui. Então, convencer o vovô, objeto direto, a ficar em casa, objeto indireto. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos no aspecto não verbal aí, 2 pessoas na rua conversando, e a gente tem o seguinte diálogo. A gasolina subiu novamente. Onde vamos parar? Temos que ver pelo lado positivo. Hoje ela está mais barata que amanhã. Bom, essa crítica ela não é uma crítica feita há muito tempo, é algo que a gente está vivendo agora, né, no nosso hoje, na nossa realidade, o aumento constante da gasolina, dos combustíveis, né? E é uma crítica que se faz sobre isso que está acontecendo na nossa sociedade, tá? Mas eu quero aqui focar na seguinte oração. A gasolina subiu novamente. Então vamos lá. O que subiu? A gasolina, é o sujeito, ok. A gasolina subiu. Subiu. Pronto. Subiu é um verbo que não precisa de complemento para que a gente consiga entender a mensagem. É um daqueles verbos que a gente chama de intransitivo, não precisa de complemento. Mas professor, e esse novamente que está aí não é o complemento do verbo? Não, ó, a gasolina subiu. Se eu quiser parar a minha oração por aqui, o sentido está completo. Esse novamente está trazendo uma ideia aí de tempo, né? É um advérbio de tempo, trazendo a ideia aí, né, de que a coisa está acontecendo de forma, de novo, né, de forma repetida, ok? Bom, nosso próximo exemplo, né, traz a charge e a gente vai fazer a leitura do aspecto não verbal dessa charge. A gente tem aí uma floresta pegando fogo,
uma flora que não aparenta, né, uma vegetação que não aparenta ser a nossa brasileira, e também a presença de dois animais que não fazem parte da nossa fauna, né, parecem ser dois cervos, ok? Um desses, o macho, o chifre, está fazendo a leitura de uma notícia num dispositivo eletrônico, parece um tablet ou um celular. Ele diz o seguinte: não se preocupe, acabei de descobrir que esse tal de aquecimento global não existe. E o que parece ser a esposa, por conta do querido, diz o seguinte: querido, acho que não é uma boa hora para nos tornarmos negacionistas, afinal a floresta atrás deles está pegando fogo, né? E o que isso tem a ver com o aquecimento global? A gente sabe que o desmatamento e as queimadas, né, eles aumentam os gases poluentes, o efeito estufa, e aí a gente tem um clima mais aquecido, um planeta mais aquecido, ok? Então essa é a crítica, tá? E com certeza ele faz uma análise das queimadas que também estavam acontecendo em outros países, ok? Então vamos lá, eu quero que a gente foque aqui na oração. Esse tal de aquecimento global não existe. O que não existe? Tudo isso aqui é o meu sujeito, ó. Esse tal de aquecimento global, ok? Não existe. Vamos para esse verbo, vamos analisar esse verbo. Esse tal de aquecimento global não existe. Ponto, não existe. E não pede nenhum complemento, ele é intransitivo. Esse não é um complemento, esse não é um advérbio de negação, tá? Então é um verbo intransitivo. Vamos para o último exemplo, né? Você deve ter visto ultimamente aí nos jornais, né, que algumas empresas têm oferecido para bilionários viagens espaciais, né? Então essa charge brinca um pouco com isso. Um astronauta chega num planeta e diz: viemos em paz. E o extraterrestre, com um tablet na mão, conversando com o indígena, diz: acredite em mim, não confie nesse pessoal, realmente, né? Esses invasores que chegam a outras terras, né, tirando tudo dos povos originários, pode acontecer o mesmo, né? Com os extraterrestres, quem sabe, não sei, também não temos como saber, mas vale a crítica aí para essa ideia de invasor, né? De chegar a uma terra que não é sua, de invadir, não de ocupar, como a gente já viu anteriormente, tá? Então vamos focar nessas duas orações aqui, ó. Acredite em mim, não confie nesse pessoal. Acredite em mim. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Olha a preposição em aparecendo aí, ó. Acredite em mim. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Eu preciso de complemento, então é um verbo transitivo, mas é um complemento que tem que ter uma preposição. Então é um verbo transitivo indireto e seu complemento vai ser chamado de objeto indireto, no caso, em mim. A mesma coisa vai acontecer com não confie. Não confia. Quem confia, confia em alguma coisa, em alguém. Não confie nesse pessoal. Gente, esse nesse é a junção do em mais esse, tá? Então, esse confiar é um verbo transitivo indireto e nesse pessoal é um objeto indireto. Bom, gente, na atividade 18 e última atividade do nosso caderno 4, eu proponho para vocês uma produção textual. Vocês vão produzir uma carta do leitor. A gente já viu o gênero textual carta do leitor aqui. Se você tiver dúvida, é só montar algumas atividades ou rever esse vídeo para que você consiga perceber, né, todos os elementos constitutivos da carta do leitor, tá? E sobre qual tema eu devo me posicionar, né? E aí eu coloco para vocês uma reportagem feita com um especialista dando a sua opinião a respeito da ajuda humanitária do Brasil em relação aos refugiados do Afeganistão. Só para contextualizar vocês, recentemente essas imagens foram a público, né, evidenciando aí o desespero da população afegã para a saída do país após a retomada do poder do Talibã, em busca de novas nações, para que essas nações, né, busquem ajuda, na busca de ajuda de novos lugares para recomeçar a vida, tá? E nosso texto ele vai abordar exatamente sobre isso. E o Brasil? O Brasil está pronto para receber refugiados afegãos? Então eu vou trazer um trechinho aqui do que o especialista diz e é em cima desse trecho que você deve emitir a sua opinião na carta do leitor. Então vamos lá, ele diz o seguinte: do ponto de vista humanitário, seria interessante que o Brasil se engajasse na oferta de ajuda humanitária para o Afeganistão ou para refugiados desse país.
além de se engajar em discussões multilaterais para encontrar uma solução pacífica que possa engajar o Talibã na constituição de um governo que efetivamente proteja a sua população, mas ambas as opções parecem remotas na atual linha política do governo brasileiro. Então eu pergunto para vocês, e se o Brasil oferecesse ajuda humanitária para os refugiados afegãos? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Como é que você avalia essa questão? É interessante o Brasil ajudar esses refugiados? O Brasil está preparado para recebê-los? Então eu gostaria de que você, aluno, fizesse uma carta, produzisse uma carta do leitor em cima da reportagem que a gente trouxe, com a opinião do especialista, em que você pode elogiar, discordar ou trazer um novo posicionamento acerca desse assunto por meio de uma carta do leitor, ok? Depois você pode afixar essa sua carta no mural da sala de leitura ou no mural da sua sala de aula, para que todos os seus colegas do 8º ano também possam fazer a leitura do seu texto. Combinado? E assim você também vai fazer a leitura dos textos dos seus outros colegas e também saber a opinião deles, compartilhar a sua opinião e saber a deles. Combinado? Foi um grande prazer estar com vocês aqui, ao longo de todas essas atividades, de todos esses cadernos de atividades que foram feitos com muito carinho, por uma equipe muito dedicada e comprometida, E o mais importante, uma equipe que pensa em você, que pensou em você, aluno, que agora está retornando para a escola ou que está em casa assistindo a esse vídeo. Meu muito obrigada. Espero realmente, todos nós esperamos que esses vídeos, que essas aulas, essas explicações, essas atividades tenham contribuído para o seu desenvolvimento nesse ano tão atípico que a gente está vivendo, nesse momento, que já se estende aí por mais de um ano. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.